antes da estreia, assim, talvez 10 dias antes ou uma semana antes, a gente chamou também, fez um ensaio, e aí as pessoas falaram, tinha uma cena ou mais de uma até, que eram meio redundantes, assim, nós tiramos as cenas fora. Para a estreia já não tinha mais, né? Então foi um processo bem, assim, total participação dos atores, assim, não sei, foi um processo longo, não sei bem como te responder. Eu acho que a gente pode falar assim, de um trabalho colaborativo, né, Roberto? Coletivo. Sim, na época a gente tinha um Mirko lá, né? O Kiran fotografava ensaios, a gente filmava as coisas. O Mirko era iluminador, então nós tínhamos isso, de ensaiar no espaço, com luz, com figurinos. Então a possibilidade de dizer, hoje vocês se vistam de alguma coisa aí. Te veste miguelítico, vai lá, te veste miguelítico. Aí o ator que é miguelítico, tu vai lá e pega umas roupas que tu acha que tem a ver com miguelítico, entendeu? Ali eles têm o cartaz, ali pega os nomes, 5 nomes ali, diz, vai, te veste disso, te veste aquilo, agora vamos fazer uma improvisação. Assim, né, nós fomos gerando material, muito material foi abandonado, entendeu? Mas nós tínhamos ensaios de manhã não de manhã e de noite, era de manhã, alguns de manhã e outros eram à noite. Os da noite sempre eram mais produtivos, é claro, assim. Foi se construindo aos poucos. E em casa eu fazia esse trabalho de ir selecionando coisas que me interessavam, que eu achava que eram interessantes e que cabiam, né, para contar aquela vida daquele cara. E nós desenvolvendo essas pesquisas cênicas que estavam envolvidas no trabalho ali. Acho que dá para se dizer que era colaborativo. Eu sempre me chamo de o 8º passageiro, quando estou dirigindo, eu digo que eu sou o 8º passageiro, sou o Ari, que está na nave, né? Então só que não no sentido maléfico do Ari, que vai matar as pessoas, vai fazer mal, né? Mas no sentido das pessoas se acostumarem que eu estou na nave e que eu posso falar, interferir, dar ideia, sugerir enquanto o negócio está ocorrendo, não parar para falar, né? Então, nesse sentido, era legal, porque eu podia ir conduzindo improvisações também, dizendo coisas para eles, né? Era um pessoal de uma riqueza muito grande, que também vinha trabalhando comigo desde 2002, assim, tá? É isso que eu ia falar, é um grupo que já sabia, que já trabalhava junto há muito tempo. Sim, eles nunca tinham feito nada juntos, tá? Mas em 2004 eu cometi a loucura de fazer 3 espetáculos, tá? Foi uma maravilha na minha vida, porque eu de manhã ensaiava um troço, de tarde outro, de noite outro. E eu só saía, às vezes comia um negócio no carro, eu estava indo para o ensaio, depois para o outro, era uma hora viva. Mas foi bom. Então eu tinha um grupo que fez a Medusa de Raipan em 2004, tinha as gurias do Rio da Hilst, e estava fazendo o Grávida, né, que eram duas, a Maria e a Côcaro, que era um negócio de dança, que era outra coisa e tal. Nós tínhamos feito o Alta Compadecida, que envolviam também alguns desses atores e tal. E aí no Corpo Santo se juntou a gente dessas 3 peças, que já estavam acostumados com uma certa linguagem que nós vimos desenvolvendo, o mesmo tipo de exercício, as mesmas exigências, vamos dizer assim. Então ali se juntou aquela galera no Corpo Santo, né, que era muito mais fácil trabalhar quando assim, tu conta com os atores, eles já sabem as coisas, entende a mecânica dos negócios, não precisa ficar explicando, pedindo, exigindo, vamos ficar quietos, gente, vamos concentrar, não, eles já estão concentrados, já estão quietos, já estão fazendo, já, entende? Então foi um processo muito legal, foi bem bacana, assim. E foi bem processo mesmo, né? Porque à medida que a peça a gente foi fazendo, nós fomos ainda arrumando coisas, retirando cenas, ajeitando coisas que não estavam tão... O final sempre é ruim, né? E sempre merece uma dedicação, depois da estreia, uma dedicação ao trecho final da peça, assim, que ele é o menos ensaiado das coisas, então parece que tem que voltar ali e dar uma ajeitada naquele negócio.
achei ele um personagem riquíssimo, assim. Tudo começou assim, olha só, olha a loucura que são as coisas, tá? A Suzy Weber, aqui do Dário, me chamou aqui e disse assim, Roberto, eu estou fazendo um projeto para a sala, era um projeto da Funarte, tá? A Funarte abriu um edital, era uma espécie de festivais teatrais e revitalização de teatros e não sei o que, tá? Aí a Suzy inventou um projeto aqui para a Sala Corpo Santo, né? E ia trazer uma peça de São Paulo, ia trazer uma peça não sei de onde, e me convidou para dirigir uma peça do Corpo Santo, que seria apresentada na Sala Corpo Santo, dentro desse projeto e tal, parará, parará. O projeto não saiu. Não, para só, olha só. Aí ela disse assim, tá, Roberto, mas tu tem que fazer um projeto, mas tem que custar 20 mil, ou 30 mil, ou 15 mil, não sei o valor, tá? Digamos que é 30 mil, tá? E eu disse... Não era nada. Não era nada. Não dava para fazer a peça. E eu pensei, Suzy, isso aí não dá para fazer a peça. Ela disse, tá, mas não pode ser mais. 15 mil, digamos, tá? Ela ia pagar 5 mil para vir uma peça, 5 mil para não sei o quê, 15 mil para montagem essa. Era toda uma coisa, o teatro, entende? Então era um projeto de 70 mil, 80 mil, onde tinha 15 mil para fazer o tal do Corpo Santo. Eu disse, isso aí é pouco, né? Não, mas tem que ser. Então tá, fiz um projeto de 15 mil, entreguei para ela, e ela formatou tudo junto lá que ela queria para mandar no Funarte, tá? E eu pensei, bom, vou pedir um dinheiro para o Estado, para o Funproarte, porque, né, se tudo correr bem, eu aumento essa verbinha aí. Aí o que aconteceu? O da URGS não ganhou, tá? Os 15 mil não rolaram, a história da corrupção não rolou. E eu ganhei no Estado e do Funproarte, ganhei uma grana para fazer o Corpo Santo. Aí eu disse, pô, agora tem que fazer essa merda. Aí ficou obrigada a fazer. Aí eu fiquei obrigado a fazer o Corpo Santo. Não era uma ideia minha, assim. A gente vinha trabalhando nessa ideia do projeto Teatro Brasileiro ali e tal. O Corpo Santo era brasileiro, nós não tínhamos feito nenhum autor gaúcho. Então tá, vamos fazer, né? E tá, escrevemos um projeto, pô, passou. E aí a gente acabou tendo que fazer o Corpo Santo, né? E foi legal, foi uma imersão assim, no universo dele mesmo, que resultou na peça, naquele trabalho que eu vi, estou assistindo. Né? Eu acho louco quando as coisas por vias indiretas, né? Elas vão se brincando. Né? Sim. Quer dizer, não foi uma ideia tua, mas de repente, ok, da Suzy, mas não rolou o projeto da Suzy, do BBB, mas rolou outro, e aí foi, fez e pum, né? Acabou acontecendo. É legal isso, assim, eu gosto dessas coisas. É por acaso, mas não é por acaso, né? Esqueci. É uma coisa rolando. Uma circunstância, né? Tu viu a montagem, desculpe te interromper, tu viste a montagem do Moacir Chaves, eu contei para eles, tu viu a montagem do Moacir? Moacir Chaves do Porto Alegre em cena. Exato, o que ele trouxe. Não gostei daquilo. Não gostou? Mas eu achei bem legal. Sério? Achei aquela diferença, aquela coisa, não Os sei. atores parados só falando, né? Não gostei daquilo. Eu achei assim que, tá, tudo bem, é uma outra coisa, né? Mas ele explora, como é interessante ouvir o Corpo Santo, né? Eu achei bárbaro, assim, que os atores falavam super bem, né? A gente ouvia as rubricas, tudo assim, e o delírio que era o cara, né? A gente, muito interessante ouvir o texto, né? Mas eu acho que eu preferi mostrar o delírio dele do que... Não, é outra coisa, tá? Achei completamente diferente. Mas eu também, não gostei. eu não sei, é que o Moacir Chaves ele tem essa tendência a dar muito mais importância para o texto, né? Sim. Já eu acho que nós aqui é mais corpo, né? Mais físico. Mais corporal. físico. Não, eu jamais faria o que ele fez, né? Mas eu achei interessante. Tinha tudo para ser chato, assim. Eu não gostei, eu achei chato, mas achou achei chato? me chateando no teatro e pensei, nossa, cara, não bateu comigo assim. Eu achei interessante, assim, sei lá, ouvir. Pô, em 1966, ele é montado aqui em Porto Alegre, né? 100 anos depois. 100 anos depois dos textos lá. E foi um cara aqui do centro de arte dramática, né? O Damasceno. Isso mesmo, eles acham, o cara achou. Por isso que a universidade tem esse papel, né, Roberto, de
coisas que não são muito usuais, né? Buscar autores novos, né? Eu acho que essa é uma grande função. Certamente. Eu acho que, sim, foi graças a essa montagem que se começou a dar importância. Tem toda uma virada dele, né? Tem um livro de um cara chamado Eugenie Fraga, que a gente leu também, né? Realismo, né? O absurdo, né? Ele diz que o crítico esse aí, quando veio lá no Rio de Janeiro, a montagem disse que o Corpo Santo seria o precursor do teatro absurdo. E o Eugenie Fraga disse que não tem nada a ver com o teatro absurdo, que o Corpo Santo é muito mais surrealista. Se ele é precursor de alguma coisa, ele seria precursor do surrealismo e não do teatro absurdo. Né? E aí, esse livro foi importante para a gente, porque nós entramos nessa corrente, entendeu? De ver o Corpo Santo como surrealista e, no nosso caso, tropicalista, né? Que é o que a gente quis passar, não sei se ele foi feliz, mas nas relações naturais, a gente já trabalha com uma cor assim, diferente, com muita fruta, né, com aquela sujeirama das frutas, eles se lambuzando de fruta, de coisa, que já entra na linguagem tropicalista, assim, entendeu? Mais grauberiano para mim, essa coisa, né? Eu tentei, pelo menos, tá? Não sei se as pessoas, né? Normalmente é assim, né? As coisas que o artista pensa que está fazendo, as pessoas não sacam. As coisas que ele não sabe que está fazendo, as pessoas percebem, aí o crítico vai lá e diz, nossa, Roberto Oliveira fez o Corpo Santo, de tal coisa, né? E aquilo, cara, meio pensou, né? Mas o que eu estava pensando ali era realmente quando a gente entra no tropicalismo, vendo o Corpo Santo, então, se ele fosse da turma do Caetano Veloso, do Torquato Neto e tal, se ele fosse um tropicalista, né? Aí nós metemos fruta e bananeira e tal, aquele pedaço das relações naturais ali. Ele é mais quente, mais colorido, mais Brasil, assim, né? Eu me lembro de... Vocês apresentaram em outros lugares, né? Além de... Sim, nós fizemos no Rio, em Belo Horizonte e Campinas. E aqui, quando nós estávamos ensaiando, a gente foi a Triunfo uma vez, veio a casa dele e tal, não sei o quê. Depois nós tivemos lá na inauguração do teatro, lá em Triunfo, lá um teatrinho que eles têm lá, e apresentamos uma cena da peça. Tá? E a proposta era que a gente levasse a peça para fazer lá e tal, mas isso não acabou não se concretizando por problemas de grana, patrocínios, essas coisas assim. Né? E tu sabe que aquele teatro, ele foi restaurado, bem legal. O teatrinho vereador. Que vergonha. Nós fomos para lá para a inauguração, reinauguração, né? Ele estava sendo remodelado o teatro. Eu acho que vocês foram numa reinauguração e eu fui numa anterior. Deve ter tido duas. Pode ser. Porque eu fui nos anos 80. Não foi antes então, né? A gente foi, devia ser isso aí, 2004, 2005, quando nós estávamos ensaiando. Então, retornou a ser teatro, porque acho que nos anos 90 então tomara que ainda seja, porque a gente foi já na época que nós estávamos montando. Alguém nos convidou para ir nessa coisa e nós fizemos uma cena da peça lá e tal. Então ele voltou a ser teatro. Que bom. É um teatrinho pequeno, mas bem bonito. Muito legal. Isso mesmo. O que mais eu posso dizer para você? Tem alguma questão para colocar? Eu vou catar meus livros lá, tá? Ver essas coisas mais interessantes, mais pitorescas, mas nem no Cães da Província, ali vocês vão ter uma... Eu acho que é uma boa essa. É a vida do Corpo Santo, tá? Ele vai falando de outras coisas de Porto Alegre, tá? Mas é uma narrativa romanceada, isso o Assis Brasil acho que fala no início do livro, ali na abertura do livro, ele diz, tá? Que não é assim fiel ao pé da letra, mas tem muita coisa que é da vida do cara mesmo, tá? E o tipo Cães da Província tem alguma coisa a ver com... É tão estranho. Cães da Província. Que tem um livro que eu estou lendo, que é que é esse aqui, ó, do Aguiar, do Flávio Aguiar. Sim.
Ah, isso é importante É também. muito legal esse livro. E ele se chama Os Homens Precários. Isso aí, eu tenho esse livro. E os Homens Precários são os personagens do corpo A gente leu das isso. peças, né? Os Homens Precários. É muito bom. Eu já tinha lido, eu estou relendo, né? Esse aqui nós usamos muito nisso. Muito interessante. Ele também vai dando, né, dados biográficos do Corpo Santo e vai misturando a obra dele e tal. Sim. Ele é esclarecedor nesse sentido de personagens que são o Corpo Santo. Vai ter aqui, ele vai falar sobre isso aqui. Que é ele mesmo se botando na peça, né? Porque que ele é um cara casado, tem 3 filhas, que não sei o quê. Daí os personagens dele é um homem casado, tem 3 filhas. Que é muito ele mesmo, assim, entendeu? E aqui ele não faz nenhum, o ato do acontecendo. Foi ele que descobriu, não? Não, é parente dele. Parente. É, primo, sobrinho, uma coisa assim. Não tem nenhuma referência ao Corpo Santo. Não tem. Não, acho que... Não. Deixa eu dar uma Acho que olhadinha. é só Acho que isso aqui companhia, é né? anterior até, tá? E esse livro aqui, ele é bem técnico, assim, esse cara não faz uma coisa crítica a respeito disso, né? Não. Ele vai relatando coisas, assim, de como era. A poesia que o Daniel diz, nós tiramos daqui, então eu achei uma poesia, eram nos saraus desses salões, vinham declamadores e poetas, não sei o que, para fazer os seus saraus. E aí nós pegamos uma poesia daqui para o Daniel dizer, para mostrar, né, como era diferente. Aqui o tema sempre era o amor, o sublime, a vida, né, e o Corpo Santo era a aranha, o rato, que não sei o que é. Entende que só na Semana de Arte Moderna é que o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, aquela galera, vão explodir e fazer poesia da porta, da cadeira, do chão, do sapato, entende? Essas coisas viram tema de poesia em 1922 e o Corpo Santo em 1800 e não sei o que, e 30, estava escrevendo sobre isso. Ele escrevia sobre cadeira, sobre sapato, sobre aranha, sobre não sei o que. E aí, então, o cara é muito avançado. E nós mostrávamos isso, então, fazendo esse sarau, né? Eu acho que é isso, ele era tão avançado assim para a época, né? Que devia ser um choque até. E aí eu acho que o cara só tinha que pirar mesmo, né? Claro que sim. Imagina assim, não tem recepção. Não tinha com quem conversar. Não tinha diálogo, né? Claro. Não tinha. Eu estava falando para eles quando saiu, aqui era a ignorância total. Aí ele escrevia para o governador, ele escrevia para o prefeito, ele escrevia para o Dom Pedro, ele se metia em tudo quanto era assunto. Os caras discutindo a pena de morte lá no Rio de Janeiro, ele escrevia uma carta dando o parecer dele sobre a pena de morte. Entende? Então ele estava ligado no que estava acontecendo e sem diálogo. Aqui não tinha, gente, não sei com quem ele conversava, não tinha com quem conversar. Entende? E as pessoas discriminavam muito o cara por ser um esquisitão. Na verdade, o que eu cheguei à conclusão é que ele era um cara muito esquisito, um esquisitão, com manias, com jeito de ser, sabe? Aí o Assis Brasil conta no livro que um dia assaltaram a casa dele, ele pregou a porta e entrava e saía por uma escada que ele botava pela janela do 2º andar, então ele subia e descia. Imagine que se isso fosse verdade e o vizinho de vocês fizesse isso, entende? Entrasse em casa com uma escada que ele joga e sai de casa e entra em casa. Tá? Vocês iam dizer que o cara é louco. E agora imagina naquela época, um vizinho que, se é verdade, tá? Essas coisas que não se sabe, talvez o Assis Brasil pudesse dizer para vocês o que é verdade ali no livro dele, o que não é. Tem, claro, tem. Então tu fica pensando, pô, tá, cara, é um esquisitão. Um cara que onde todo mundo deve ser igual, ele era um diferente. Pela inteligência, pela sabedoria do cara, pelos conhecimentos, por tudo. Tu falou do maquinário que ele importou, né? Ele aprendeu autodidata, assim, né? Não tinha aqui em Porto Alegre, supõe-se então, ou vinha um manual de instrução junto com as máquinas, ou ele foi se informar com alguém que fazia, com livros, com tipógrafos, com coisas, para saber como montar, né?
Não é uma coisa difícil, né? É um tabuleiro onde tu vai colocando as letrinhas P, A, L, C, O, vírgula. Tu vai pegando as letrinhas de uma coisa e vai colocando uma do lado da outra. Depois tu, que nem um mimeógrafo, lembra do mimeógrafo? Daí tu passa uma tinta e vai imprimir no papel aquelas letrinhas ficaram gravadas ali. É um trabalhão do caralho. Mas na escola tem isso. Claro. Na Eu escola fazia tem isso página por página, Na entendeu? escola ainda assim, ainda é assim. Que escola? O quê? A minha escola era assim, eu passava A no minha mimeógrafo. A minha escola é assim, tudo Escola ó. estadual É ainda assim. Azul, cheiro. O mimeógrafo. Todo mundo viciado em álcool. É. Eu adorava ser a que girava para professora. Assim. Daí a matrícula. Olha só, Pior que cheirinho. em março, eu não sei de que ano agora, tá? Instala-se no toldo da rua Jerônimo Coelho o Circo Olímpico, Companhia Brasileira Equestre e Ginástica, sob a direção de Cândido Ferraz de Oliveira. Equestre e ginástica, tá? Então tinha um show com cavalos e com ginastas e devia ter alguma coisa de música e umas coisas de atuação. É uma viagem, né? E aqui, mas ele então não faz uma crítica assim, isso era bom, isso era ruim, ele vai descrevendo. Parece que ele, Porto eu não Alegre. li, né? Eu só trouxe para o pessoal ver e tal. Mas assim, eu dei uma olhada assim, rápida. Parece que ele pega e copia o que, sei lá, é um relato. É um relato, ele é um cronista da época, assim. É como se ele copiasse um diário lá de alguém, Pode ser. os jornais da época, né? Ó, neste ano de 1882, sempre registrando na Porto Alegre, do Circo Uruguai, dos nipões da Companhia Imperial Japonesa e até de atores em trânsito que lhe ofereceram um espetáculo no São Pedro e no Variedades. O Variedades é outro teatro aqui de Porto Ah, Alegre. tinha um monte de teatro então aqui. E a gente achando que só tinha. São Pedro. A gente falou quantos ontem? Só São Pedro. Só o São Pedro. Não É, quem eu falou tinha que esse- teatro lá do São Pedro que não era teatro no fim. Era o Tribunal de Justiça. É, Aqui ele vai ter ó, os 10 primeiros anos do Teatro Dom Pedro II. Ele vai falar que o teatro fica ruim, fica abandonado. É, sabe, no interior do estado acontece muito isso, assim, ó. Tem um grupo de teatro, tá? Aí começa a fazer teatro, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí morre aquele grupo, a cidade passa 4, 5 anos sem teatro, né? E no interior ainda acontece muito. Aqui em Porto Alegre era bem assim também, tá? É, tinha uma épocas teatrais, aí o São Pedro foi isso, ele ficou detonado por ser abandonado. Não acontecia nada ali, o teatro foi caindo aos pedaços. Aí veio a Dona Eva e restaurou todo São Pedro. E começou a dar atividade para ele. O dia que ele parar, cai tudo. Não vai parar nunca mais agora, claro. Mas se parar de novo, vem abaixo. Vai ficar um lixo aquilo ali, entende? Então, esse Dom Pedro II aconteceu a mesma coisa. Aí, passa 5, 6 anos, 10 anos, o seu fulano de tal diz, não, para aí, tem que arrumar esse teatro aqui. Aí, Dona Inês, dá um dinheiro aí, dá um dinheiro aí, dá um dinheiro aí, ele vai lá e onde é que é o São reforma. Pedro? Onde é que Eu é? acho que é pro lado da Fernando Machado, se eu não me engano, para baixo ali, é no centro também. Mas aqui ele vai, aqui tem tudo, ele vai dizer tudo, os 10 primeiros anos. Ah, esse livro aqui eu Deve ser chato de ler. não sei como eu cheguei, é chato de ler. Pá, é chato, tu tem que. Olha só isso aqui, ó. Desculpa, tá? Se eu estiver chateado, você já me avisa. É chato. Coisa, quer dizer, vai, viu? Não, vai ler, né? Não, mas eu perdi a página. Aqui, olha só. É essas coisas que ele narra, assim, que vão ficando chatas no livro, tá? Mas é interessante também de ver. Reunidos solidamente, sabem levantar monumentos em outros cidadãos. Aí, o senhor Vicente, não sei o que, doou 1.000 para o senhor João José de Oliveira Guimes, 10 ações de 1 milhão de não sei o que. Antônio José de Oliveira Guimarães, 10 ações de 1 milhão de reais. Então, isso aqui, certamente ele está falando o nome das pessoas que doaram dinheiro para fazer algum teatro, ou para restaurar algum teatro. Tá? E é tudo uns nomes, José de Oliveira. Então,
na cara, assim, é escrito com nomes portugueses. Mas assim, ali né? no São Pedro tem várias placas, ali tem uma sala que tem várias Isso, plaquinhas as das plaquinhas. pessoas que Já sabia, eu ia falar, a dona Ela fez o mesmo esquema. O São Pedro é Ela construído da lembra mesma essa época os forma. jornais aí. Não, São Pedro tem aqui também, a construção de São Pedro ele tem. Tem os nomes, as ações, discussão de ganhar dinheiro, porque Lá pra casa. a pedra fundamental de São Pedro é 1840, e em 1850 ele abre um teatro. Né? Então ele aqui, ele trata disso, vai ter um ponto ali que ele vai falar. Depois ele do São Pedro. fecha em 1970, anos 70 ele fecha, 70, né? 70, eu acho que fica muito tempo fechado. Abriu, Depois ele abre uns pedaços embaixo, assim, não o teatro, tá? Umas salas começam a ter cursos de artes visuais, e cursos de teatro, não sei o quê. porão lá. Não, onde era um porão do teatro, assim, não, mas depois virou Teve aquelas- o Marques, aquelas ficou lá 17 administrações, anos assim. também no São Pedro. O Marques ficou 17 anos no São Pedro também, né? Antes de... ficou... Eu não me lembro... Foi tipo de 54 a 70 e poucos, assim. Ele ficou lá 17 anos lá no São Pedro. O Marques depois foi para um prédio aqui na Salgado. Ficou 2 anos. Até que Aí cederam foi aquele... pro- pro- Ah, que loucura. Mas, gente, era teatro e era museu. Era... Porque aquele porão é maravilhoso. Aquele porão, vocês conhecem? Mas hoje eu conheço, mas hoje é um museu do São Pedro. Na Eva, tudo é lindo lá agora. Ela fez um museu ali embaixo. Lá embaixo é um Deu de todas as salas. tudo lindo. Sério? Sério. Mas o É museu uma do pena. teatro, o museu É do Teatro São Pedro. Ah, Tem fotos de artistas do porque era Brasil. lugar de depósito, né? Sim, sim. Que as companhias chegavam, os grupos, e deixavam as Deixavam coisas suas ali, coisas de ali. elevador. É. É um lugar imenso, muito interessante. E pé direito alto, é porão, mas fica em pé, né? Acho que não tem, né? Como antigamente. Parede enorme, grossa. Muito legal. O que mais, gente, que a gente pode perguntar para o Essas Roberto? tuas referências, esses poemas, essas coisas que tu tem, como é que tu conseguiu, assim? Ah, pois é a mesma escavação aí que vocês estão fazendo, entendeu? Não me lembro como é que esse livro veio chegar nas minhas mãos e achar que era interessante. E a Inês sabe, foi o Flávio, o Flávio que te falou dele, né? O Flávio falou e eu tive Então, casa. eu não me lembro, alguém me falou e eu fui atrás, daí achei na biblioteca do Estado, que estava aberta naquela época, e tirei um xerox, copiei o livro para mim, tem em casa até hoje. Esse aqui também, a gente vai indo atrás, daí tu vai achando os caras que falaram dele. Roberta, você não acha sei que bem as como. poesias... Ô, gurizada, as poesias não Poesia são aquele tem- livro, é só Na peça frente de eu teatro. te mostrei, tem. Porque tem um livro de peça de teatro, né? Mas Tem um que eu tenho que é uma miscelânea, daí tem vários. Ah, esse aí é o não sei o que. É bem legal. Sim, esse aí é eu não o... conheço, esse eu não conheço. Ah, miscelânea curiosa. Então, esse aqui ó, vai falar já aqui na capa. Tem que botar no espelho, brasileiro. Mas aqui na capa, aqui ó. Isso aqui são coisas escritas pelo Corpo Santo, tá? Quanto à raça alemã e russa, ou mesmo de outros estados europeus que chegam nessa cidade há um ano e um pouco mais, posso dizer que nela vejo meus bisavós. Então, tá, entende? Ele escrevia sobre tudo. Ele era um cronista da época dele. E aí ele vai ter, nesse livrinho aqui, era esse que eu estava falando, tá? Vai ter receita aqui, ó.